Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Livre Café. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre o livro A Mão Esquerda da Escuridão. Este livro aqui é um dos poucos livros de ficção científica que eu li, então meu conhecimento sobre esse universo é muito pequeno e corre o risco de eu falar algumas abobrinhas neste vídeo. Então eu espero que vocês me perdoem se eu errar alguma coisa no sentido de analisar os motivos da ficção científica fazer muito sucesso. Eu acredito muito que, independente da história ser sobre robôs, extraterrestres, ou qualquer tipo de tecnologia que a gente ainda não domina, o que faz essas histórias se tornarem tão envolventes e interessantes que ainda é um olhar humano sobre tudo isso. Eu digo esse olhar humano não somente na questão de um personagem, por exemplo, mas principalmente no próprio autor, né? Então os escritores de ficção científica como seres humanos, né? Eles ainda conseguem colocar esse olhar humano em relação a todo esse universo que é tão gigantesco e que eu estou descobrindo aos poucos. Então, esse olhar que a gente tem para o nosso futuro que, no meu ponto de vista, se torna o que é mais bonito e especial dentro do universo da ficção científica. A Ursula K. Le Guin, ela é uma escritora super bem cotada nesse universo da ficção científica, então muito se fala sobre ela é uma inspiração para outros grandes escritores, até mesmo de outros universos, não somente da ficção científica. E o que você encontra nesse livro aqui é um personagem humano que está vivendo em outro planeta. Então ele está lá numa missão diplomática e ele precisa de alguma forma conseguir contato, né, com o rei desse lugar para fazer com que todos os planetas, aqui se eu não me engano fala a quantidade dos planetas, mas eu não vou lembrar agora. E como se fosse, eu fiquei imaginando isso, como se fosse, sabe, a ONU, a Organização, né, das Nações Unidas. Então imagine uma ONU interplanetária e o Gimli, então, esse nosso personagem, ele vai até esse outro planeta para tentar alguma parceria aí com esse planeta. Só que esse planeta, gente, é um planeta muito diferente. Por questões geográficas, por questões de temperatura, mas principalmente as pessoas que moram nesse lugar. Então, Gimli como um homem que vai para um outro universo, que difere extremamente na forma das relações humanas por conta das questões de gênero, que praticamente são nulas nesse lugar, porque lá todo mundo é andrógeno, acaba deixando esse livro aqui um livro muito questionador. Então, acredito que o principal desse livro é isso, o quanto ele faz você se questionar. Só que você tem que ter paciência para isso acontecer, e eu tive que ter, porque no começo da história, o livro é extremamente bem escrito, a linguagem é bonita, é simples, não tem nada de prosa poética, mas é um texto muito bem escrito. Só que no começo a história demorou muito para mim ficar interessante mesmo, porque Gimli, esse personagem, ele escreve o livro em primeira pessoa, todas as anotações, né, todas as impressões que ele está tendo então desse planeta diferente. Então, às vezes fica meio maçante. É um planeta extremamente curioso, principalmente as paisagens que ele descreve são muito bonitas, então você tem uma visão interessante na sua mente sendo construída ao longo da narrativa, mas as coisas demoram para acontecer. As coisas demoram para acontecer no quesito das relações que ele vai ter com essas pessoas desse planeta, porque como ele é um diplomata e ele está lá a trabalho, então as relações são muito frias, então são conversas que basicamente vão permear ou a linha da política ou a linha da boa vizinhança, sabe? Então assim, não tem tanta conexão. Mais pra frente que vai haver então essa conexão maior, né? Uma amizade muito profunda que ele vai ter com uma outra pessoa desse livro aqui, aí sim que o livro se tornou pra mim muito interessante. Então eu fiquei buscando algo mais humano o tempo todo neste livro. Então, se você for pensar, né, sobre isso que eu acabei de dizer, você até pode considerar o livro não tão bom, mas ele se justifica por conta do próprio estilo da narrativa, né? Então, se eu sou um diplomata, estou em outro planeta
e estou escrevendo sobre esse planeta, eu tenho que ser muito objetivo e eu tenho que falar muito a verdade, eu tenho que ser muito prático, né? E o texto que você encontra aqui é assim. Outro ponto importante também, além dos personagens serem todos andrógenos, os personagens desse planeta, você vai ter aqui também como se fosse uma pequena jornada do Gimli, como se ele fosse um herói, né? Então ele vai passar por momentos ali muito complicados, que em alguns momentos você vai achar que não vai dar certo, que o cara vai morrer, mas é um ingrediente então que você encontra nesse livro de ficção científica que faz parte também de outros universos da literatura. Então assim, eu acho que a gente pode dizer que esse livro ele é quase que um estudo antropológico, sabe? Porque você tem quase como se o planeta Inverno, né, esse lugar onde o Gimli tá, também fosse um personagem. Então você vai ter detalhes sobre isso e se a gente olhar com um carinho maior, a gente vai perceber também o quanto o personagem Gimli, ele é solitário. Então essa solidão que ele sente, né, que você como leitor percebe, também pode justificar essa questão do livro não ter tanta ação e não ter tantos problemas para serem desvendados, né, ao longo da narrativa. E é interessante também, o que me fez pensar muito, essa questão da androginia, né, então lá as pessoas ao mesmo tempo são homens, mas também podem ser mulher. Daí você fala, poxa, que bacana, né? Então lá, por exemplo, eles não têm alguns problemas sociais que temos aqui na Terra, como por exemplo o machismo, lá não tem, né? Só que ainda a característica que predomina o ser acaba sendo a característica masculina, mas isso também pode ser um olhar do Gimli, desse nosso personagem, né? Então ele como homem, ele se relaciona com pessoas andrógenas e toda vez que ele percebe uma característica que ele considera uma característica de uma mulher, de algo feminino, isso incomoda muito ele. Então a gente tem um personagem que é machista. Isso também é bem delicado, mas propõe muita discussão. Eu acredito que o mais importante para mim ter lido esse livro é ter feito um clube de leitura, o Leia Mulheres aqui em Sorocaba, sobre esta obra. Se não fosse esse clube de leitura, onde as pessoas foram realmente discutir a obra, eu teria uma visão totalmente diferente desse livro. Talvez eu fizesse um vídeo, ou nem fizesse um vídeo, porque eu não gosto de fazer vídeo de livro que eu não gostei, mas seria um livro que eu ia ter muitas dúvidas de por que eu gostei ou não. Então, ele é um livro, acredito que a importância dele, a importância da escritora, da Úrsula, é o único livro dela que eu li, então eu não posso falar sobre os outros, mora nisso, no quanto ele consegue ser um livro questionador. Então, após a leitura, eu acredito que esse é um dos livros que é preciso conversar. É preciso conversar, é preciso pensar, é preciso, sabe, recosturar o livro, rever certas situações, porque daí sim você vai acabar compreendendo ele como um todo. Isso, sem dúvida, faz deste livro aqui um livro que como referência da ficção científica, então eu acho que se você gosta de ficção científica, você precisa ler esse livro, mas, por exemplo, antes de ler esse de ficção científica, eu tinha lido alguns do Isaac Asimov e também li o Arthur C. Clarke. Esse aqui é totalmente diferente, muito diferente, por todos esses motivos que eu já comentei com vocês aqui neste vídeo, mas ele se torna necessário. Então, ela conseguiu misturar essa questão de um diário de bordo, mais ou menos, vamos dizer assim, com outros elementos da narrativa muito interessante. Tem um momento aqui da história que o narrador vai ser trocado, mas é um momento breve, e isso vai te assustar, você vai falar assim, meu Deus, o que está acontecendo nesse livro? Que é bacana também. E também tem algumas coisas mitológicas, então você tem algumas histórias aqui que representam o inverno, o passado do inverno, e de como as pessoas se prendem, né, a deuses, a mitologia, etc e tal, que também é muito curioso e muito rico. Então, quando ela vai intercalando, né, os momentos do Gimli falar da vida dele ali, depois tem algumas coisas da mitologia, então você vai construindo um universo riquíssimo, 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 riquíssimo. Eu acho que este livro aqui, se a escritora estivesse disposta, daria para ser uma trilogia, porque ela tem um universo muito rico aqui, e também, para explicar o título, né, A Mão Esquerda da Escuridão,
Tem a ver então com uma das histórias de mitologia que é contada aqui, mas é também pra gente fazer essa relação, né, do inverno, que você sempre imagina o inverno como algo branco, claro, iluminado. E no livro eles fazem também uma relação disso com... que difere, né, do humano. No caso, a gente considera a escuridão algo do mal, né, e aqui eles têm essa coisa da claridade e da luz como algo que não é bom. Então essas diferenciações, como tantas outras que eu já falei pra vocês, faz desse livro aqui um livro sobre questionamentos muito importantes sobre a humanidade, né? Então, de novo, é ficção científica, fala de outros planetas, de coisas que ainda não existem, mas ele se torna um livro muito humano. Então, eu consegui compreender, principalmente depois do clube de leitura, o quanto essa escritora aqui, a Úrsula, é importante e o quanto o livro dela precisa ser lido. Então, com certeza aqui a gente tem uma obra muito especial e que eu aconselho ler quem tá afim de reverenciar não só a literatura de ficção científica, mas a literatura como um todo. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau!